Soja na dieta. Existem muitas dúvidas e muitos mitos que envolvem o consumo desse tipo de leguminosa e esse grão. Será que a gente pode consumir? Não pode? Faz mal? Altera hormônios? Engorda? Emagrece? Então fica aqui comigo, deixa o seu like e se inscreve no canal. A soja, ela é uma leguminosa do mesmo grupo dos feijões e da ervilha. E o que caracteriza ela ser diferente e muito bem aceita, principalmente em dietas veganas e vegetarianas, é que ela é um alimento fonte de proteína completa, de alto valor biológico, ou seja, uma proteína que contém todos os aminoácidos essenciais, os 9 aminoácidos essenciais, diferente das outras leguminosas que são limitantes, que são reduzidas em um aminoácido chamado metionina. O que isso muda? Existe uma tabela, um score de proteína, né, uma pontuação que coloca o aproveitamento da proteína de alguns tipos de alimentos, né, o quanto que o nosso corpo tem a capacidade de digerir, absorver e reter essas proteínas. Então a soja, nessa pontuação, ela também fica em primeiro lugar junto com o ovo e as proteínas do leite, e depois, para vocês terem uma ideia, vem as proteínas das carnes. A primeira delas é através dos grãos da própria soja mesmo, que dá para cozinhar e fazer como formato de salada, que é o mais comum que as pessoas comem. A soja em grãos vai ser composta de carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, vitaminas e minerais. Então tenham atenção que o grão da soja, ele não vai ser um alimento somente fonte de proteína. Ele tem todos os outros macros, principalmente com atenção à gordura. Então, se vocês tiverem muitas vezes dúvidas de como introduzir um alimento na dieta de vocês, sempre consultem uma tabela de referência, como por exemplo a tabela TACO, para vocês verem, né, quais são os outros macronutrientes que existem nesse alimento. A soja em grãos, ela vai possuir alguns compostos bioativos chamados de fitoesteróis. Os fitoesteróis, eles têm uma ação comprovada em auxiliar a redução do nosso colesterol, tornando a soja um alimento funcional, onde os fitoesteróis vão inibir a reabsorção desse colesterol e também vão inibir a nossa produção endógena, o que colabora aí para a nossa saúde, além da nossa nutrição. Além disso, em todas as outras leguminosas e na soja não vai ser diferente, elas têm um componente chamado fitato. Esse fitato, ele é bem famoso por ser chamado de antinutriente. Então, às vezes, isso se torna uma preocupação para as pessoas no consumo da soja. Esse fitato, como que funciona esse antinutriente? Ele se liga a alguns minerais, principalmente ali ao ferro, ao cálcio, inibindo a absorção pelo nosso corpo. Então, acaba não sendo muito consumida a soja por medo desse fator antinutricional. Porém, se a gente faz o cozimento desse grão, se a gente faz o remolho, que é aquele esquema de deixar os grãos mergulhados na água, vai sair aquela espuminha, a gente tira essa água, troca a água para o cozimento, então esse próprio remolho e o cozimento, o calor vai inativar esses antinutrientes, vai inativar o fitato, diminuindo aí a preocupação em uma carência nutricional, aí uma deficiência de ferro, de cálcio ou de zinco, por exemplo. Outra forma bem comum de consumir a soja pela dieta é através da proteína texturizada de soja, que nos varejos, em mercados, a gente encontra ela através de formatos como se fossem carnes, bolinhos, hambúrgueres, que é feito a partir da farinha da soja, que passa por um processamento como se fosse uma lavagem, e ela é reduzida em gorduras porque ela passa por um processo de desengorduração. E aí acaba restando um produto que contém menos gorduras e vai ser metade composta de proteínas e metade composta de carboidratos, tornando um consumo na dieta um pouco mais versátil, e as pessoas acabam conhecendo muito pelo formato dela como se fosse a carne moída que a gente conhece. A única dificuldade, muitas vezes, de incluir esse alimento na dieta pode ser pela forma de preparo, que nem todos têm a prática, sabem como fazer, ou pelo volume que ela dá. Porque como essa proteína de soja, ela é desidratada, a hora que a gente hidrata, ela dá um volume muito grande. Então, pessoas que estão em dieta de ganho, em dieta de alto volume, dietas hipercalóricas, muitas vezes têm dificuldade em consumir em grande quantidade aí para atingir a necessidade de proteína que precisa numa refeição, consumindo a proteína texturizada de soja como fonte. Já a proteína isolada de soja, que muitas vezes encontramos como em formato de suplemento, ela é a farinha da soja que também passou por um processamento, tanto de tirar a gordura quanto de tirar o carboidrato, restando somente um produto
que seja mais concentrado em proteína, por isso que se chama proteína isolada de soja. Ela é uma forma fácil também de introduzir o consumo de soja na nossa dieta, por ela ser em pó, então muitas vezes em produtos mesmo que a gente encontra na indústria, ela é adicionada como uma forma de enriquecer com proteínas esses produtos e também acaba sendo mais versátil, que a gente pode incorporar tanto em receitas, em vitaminas, em shakes, para aumentar o aporte de proteínas da dieta. A proteína isolada de soja, ela acaba sendo uma boa alternativa para pessoas que são veganas, vegetarianas, mas também para aqueles que são intolerantes à lactose ou que têm alergia do leite, também como uma forma de baixo custo de adicionar mais proteínas na dieta. O único porém é que como a proteína isolada de soja, ela sofre o processamento, né, essa parte toda de extrair ali somente as proteínas e deixar os outros componentes de lado, se o seu objetivo é pensando num consumo, por exemplo, da soja para redução de colesterol, para consumo dos fitoesteróis, aí já não é tão interessante essa proteína isolada da soja. Aí seria mais interessante partir para o alimento inteiro. No consultório, é muito comum os pacientes virem com a dúvida de: Tami, e o leite, né, que é a bebida, e o leite vegetal, a bebida de soja, né? Como que fica na dieta? É bom consumir? Não é? E ela pode ser uma alternativa, sim, ao consumo do leite de vaca. O importante é que a gente observe que esse leite de soja, essa bebida de soja, seja enriquecido com vitaminas como cálcio ou vitaminas A, vitaminas B, fósforo, porque durante o processamento da soja, a extração desse leite, dessa bebida, algumas vitaminas e minerais eles se perdem. Então, também isso caracteriza a bebida vegetal de soja, o leite de soja, como um produto ultraprocessado, por isso que não é interessante a gente consumir sempre ou com frequência na dieta. Existem outros produtos, como a própria proteína isolada de soja ou o próprio grão da soja, onde a gente pode ter os benefícios do consumo dela sem consumir produtos ultraprocessados. E o que mais se fala sobre a soja que afasta as pessoas de consumirem esse alimento é o mito de que a soja traria alterações hormonais, traria características femininas nos homens. Então vamos ver se isso é verdade. O que acontece é que a soja ela é rica em isoflavona, que são fitoestrógenos. O que significa fitoestrógenos? São componentes que têm a estrutura química semelhante do estrogênio. Então ele se liga em diversos receptores do nosso corpo que têm algumas funções, porém, isso não quer dizer que isso vai alterar as características masculinas nos homens, como por exemplo o aumento de mamas. Isso veio, pessoal, de estudos que foram feitos com animais e não demonstraram os mesmos efeitos com seres humanos. Então a soja, ela é um alimento muito seguro, as isoflavonas da soja não vão ter esse potencial de se ligar aos receptores a ponto de fazer alterações de características androgênicas no nosso corpo. Pelo contrário, o consumo de soja é extremamente benéfico, pode ajudar na prevenção de cânceres, pode ajudar como ação antioxidante, trazer os benefícios como a gente comentou sobre a redução do colesterol. Então, se você deixa de consumir soja por esse mito de que vai acabar aí modificando de alguma forma o seu corpo ou modificando o seu ambiente hormonal, fique tranquilo que isso não vai acontecer, porque a gente tem muito mais benefícios consumindo a soja do que malefícios. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e esclarecido todas as dúvidas sobre a soja para não deixar de consumir esse tipo de alimento. E lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e que a gente tem muito mais conteúdo por aqui. Até mais!